Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu queria começar esse vídeo com vocês, pedindo a vocês para deixar like, ativar o sininho de notificação para mais vídeo e compartilhar se vocês gostarem. Começando, né, 2026, já estamos no mês de fevereiro, né? As férias já acabaram, né? Aqui vai iniciar as aulas das crianças na segunda-feira, né? E eu queria falar com vocês sobre metas. A importância da gente ter metas. Vocês sabem que as pessoas costumam fazer metas para poder ser concluídas no ano, né? Elas se planejam, elas fazem metas, né? Elas têm objetivos com essas metas, né? E nós sabemos que a importância de nós termos metas, né, gente? E esse barulho foi a cadeira, tá? Essa cadeira aqui tá fazendo esse barulho, é de madeira e faz. E antes de vocês dar início a essas metas, né, eu acho a importância de vocês orarem ao Senhor e entregar tudo nas mãos de Deus, porque nós temos objetivos, nós queremos realizar metas, mas tem coisas que nós até queremos fazer, tem coisas que nós até queremos concluir, mas que acabam não saindo do papel porque faltam forças, às vezes a nossa realidade, vamos dizer que não conduz que vamos alcançar aquela meta. Tô falando de tudo na vida, gente. Seja você querer estudar, arrumar um emprego, ou se matricular em uma academia, ou realizar um sonho, seja qualquer outra coisa. Coloque Deus na frente, gente. Sempre ore. Eu tenho passado, né? Eu queria passar aqui para vocês uma experiência minha. Né, eu gosto muito de falar tudo com Deus, orar, colocar tudo nos pés do Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso realizar, eu coloco tudo nos pés do Senhor, né? Já tem um tempo, gente, que eu queria realizar uma meta minha bem grande, né? Bem grande mesmo, dar um passo grande, né? Que é entrar em uma academia, gente. Não é por estética, não é por nada, é por saúde. Eu vou fazer 36 anos, né? E essa idade, sabendo que depois dos 30 anos, o nosso metabolismo não é mais o mesmo. E precisamos nos reeducar, precisamos nos exercitar, precisamos parar de comer besteira, muito doce, muito lanche, né? Precisamos mudar, né? Mudar mesmo. Aqui em casa, por exemplo, o meu esposo começou a mudar sozinho. Ele começou a mudar. Cortou açúcar, cortou algumas coisas, ele começou a mudar. E logo após ele conseguiu se matricular e entrar numa academia, porque um amigo dele, conversando com ele, um incentivou o outro a entrar, né? E eu queria também dar esse passo, mas às vezes a gente não sabe por onde começar, né? E eu falo pra vocês aí, às vezes alguém pode estar passando por a mesma coisa que eu passei. Às vezes você até quer algo, você tem até as possibilidades desse algo, mas você às vezes fica de mãos atadas para poder começar, né? E a palavra começar, né, pra mim é uma palavra muito forte, gente. Porque começar é algo do zero. Começar é algo que você vai adquirir, algo que você vai construir. E eu coloquei um propósito, né, no meu coração de mudar a minha alimentação, de mudar alguns hábitos meus, de querer algo maior para mim, para a minha saúde, para a minha vida, porque nós sabemos que o sobrepeso, ele vem quando você vê a balança está subindo, a balança não para de subir. E às vezes a gente só percebe quando você vai numa loja, você quer colocar determinada roupa, a roupa não fica boa em você. Ou às vezes na sua casa você quer fazer alguma atividade, gente. E você não consegue mais fazer com mais ênfase do que você fazia há tempos atrás por conta do sobrepeso, né? E isso que eu falo pra vocês é algo muito verídico, né? É algo que muitas pessoas sentem, né? E eu já cheguei nesse sobrepeso já tem alguns tempos pra cá, né? Por comer, né? A gente já depois dos 30, sabemos que o metabolismo não é mais o mesmo, como eu falei. E a questão de, às vezes, final de semana, a maioria do final de semana é lanche, rodízio, né? Na semana normal, comendo comida normal, mas a quantidade de comida que eu estava comendo não era a quantidade exata, né? Aí eu tomei uma decisão, quando eu subi na balança, a balança estava 95 quilos, eu comprei uma balança, essa balança você baixa o aplicativo, depois eu vou deixar a foto pra vocês da balança que eu comprei, e eu coloquei no celular o aplicativo, e quando eu me pesei, eu estava no sobrepeso, eu estava já
no caminho da obesidade. Quando eu me deparei com aquela realidade, eu posso dizer que eu fiquei desesperada. Eu falei, eu tenho que mudar, eu não posso continuar assim. Daqui a pouco eu tô com 100 quilos, 100 e poucos quilos. O que eu posso fazer para melhorar? Como? Por onde começar? Aí eu comecei a me questionar, porque a gente se questiona, a gente fala, como eu deixei chegar a esse ponto? Eu tenho 1,68 m, 95 quilos eu estava pesando. Aí eu decidi, falei com Deus, falei, Senhor, eu não posso deixar isso acontecer, eu não posso deixar esse sobrepeso tomar conta de mim. Eu falo pra vocês, gente, que a gente tem que acordar. Acordar, gente, vamos acordar. Eu falo pra vocês, é pra gente não aceitar a realidade que a gente está vivendo. Não aceita o sobrepeso, não aceita algo ruim na sua vida. Fala, eu preciso mudar, eu preciso dar o primeiro passo. O que eu posso fazer? Quais as possibilidades que eu tenho, né? Aí, eu vou passar as informações pra você, porque eu anotei tudo aqui no caderninho, gente. Eu vou dividir isso com vocês. Aí, como eu estava falando com vocês, a partir desse sobrepeso, né, eu comecei a querer procurar caminhos para que eu pudesse mudar isso, gente. Eu falo pra vocês, a internet tá aí, a informação tá aí. A internet tem coisas boas, tem coisas que te acrescentam, mas também sabemos que tem coisas que não acrescentam em nada na gente. Então, se a internet está aí, nós podemos utilizar, vamos utilizar para tudo que nós podemos utilizar para a nossa necessidade, o que nós precisamos. Quando eu resolvi dar esse passo, né, eu vou ler algumas coisas aqui, gente, tem coisas que a gente não consegue gravar. Eu resolvi separar esse caderninho aqui, que era até do meu filho, ele usou poucas páginas, para mim dividir com vocês o que eu estou buscando, o que eu resolvi começar, né? Porque nunca é tarde, né, gente? O título eu botei Diário da Dieta, eu coloquei assim. Eu botei o peso inicial que eu comecei, 95 quilos. O meu objetivo é 75 quilos. Sabemos que pelo meu peso eu teria que pesar até menos. Mas, gente, se eu chegar aos 75 quilos com o meu esforço, com a minha dedicação, já vou ficar muito feliz. Eu vou perder esses 20 quilos, vai ficar muito satisfatório pra mim, eu vou estar muito feliz. No dia 14 de janeiro, gente, nós estamos aqui, eu tô gravando com vocês aqui, na data do dia 6 de fevereiro. Eu comecei a minha dieta, a minha reeducação, vamos dizer assim, né, que é de fato o que eu estou fazendo, no dia 14 de janeiro, né. Aí eu comecei a pesar tudo que eu estava comendo, a quantidade, colocando a quantidade. E eu baixei um aplicativo, depois eu vou deixar o nome do aplicativo aí pra vocês verem. Esse aplicativo, eu comecei a pesar tudo que eu estava comendo. Eu botei uma base de 1.700 calorias para mim estar consumindo durante o dia. E eu tô usando esse aplicativo. Eu vou deixar o nome para vocês saberem. Quem não conhece vai conhecer. Indicação de uma jovem que perdeu, acho que mais de 50 quilos, só com reeducação alimentar e exercícios físicos. Ela tá lá na internet, né? E ela passou, né, isso tudo, e ela mostrou esse aplicativo. Esse aplicativo também tem a versão paga, só que eu tô utilizando a versão normal, sem pagar, né. Aí, como eu falei com vocês, eu peso tudo que eu como, eu tenho uma balança aqui na minha casa, e minha meta é 1.700 calorias por dia, né. E no dia 19 do 1, né, eu focada em querer perder rápido, né, é um objetivo que eu tenho. Eu comecei um jejum intermitente, né? Muitas pessoas conhecem esse jejum intermitente, né? E eu comecei também a tomar chás para me ajudar a desinchar, porque sabemos que esse negócio de ficar inchado é uma coisa muito, né, que tira a gente do sério, né? E eu aderi ao jejum intermitente no dia 19 do 1, né? Eu coloquei também o foco de eu estar me pesando toda quinta-feira, porque, se eu não me engano, eu comecei na quinta-feira a mudar a minha reeducação alimentar, né? Aí eu coloquei no dia 18 do 1, gente. Olha, tudo foi uma etapa. Uma coisa levou a outra e eu tô passando aqui pra vocês. No dia 18 do 1, que caiu no domingo, até coloquei aqui, eu comecei a cortar o açúcar, gente. Gente, eu posso falar pra vocês que não é fácil. Eu não cortei totalmente o açúcar, não. Por quê? Se a minha meta por dia é 1.700 calorias, se eu for comer um doce, eu vou calcular quantas calorias tem aquele doce. Se não for passar das minhas calorias por dia, eu como de boa o doce, eu como. Mas se aquela caloria for passada do que eu posso, eu não como. Eu tô focada nisso. Aí eu tô aderindo ao adoçante, tenho utilizado. Eu sei que o adoçante que eu tô usando é daquele, acho que é 0 cal.
Não é tão recomendado assim, tem que mudar para o mais escuro, né? Mas eu tô começando com o que eu tenho, né? E aí, dia 18/1, né? Cortei o açúcar, né? Tenho tomado adoçante no suco. Ah, outra coisa, o suco que eu tô tomando, né? É um suco de saquinho que ele não tem açúcar. Ele é um... Deixa eu estar mostrando. Olha, essa marca aqui, não sei se dá pra vocês verem direito. Ele é zero açúcar, gente. Ele é baixo em sódio. Eu tô utilizando ele, dessa marca aqui, porque ele faz 1 litro, tá, gente, né? Vou deixar aqui pra... Não sei se alguém conhece, já tomou. Ele é um pouco mais caro do que um suco normal. Eu tava acostumado a pagar R$1 no suco, R$1,20. Esse suco aqui, um só, tá R$2,50 no mercado onde eu tenho comprado. Tô tomando e tô dando pro meus filhos tomar. Meu esposo também toma ele, né? E eu gostei, né? Tenho tomado ele. Não utilizo açúcar, né? Aí, como eu falei, eu comecei com 95 quilos, né? Eu tenho me pesado desde quando eu comecei, uma semana depois que eu comecei, eu tenho me pesado. E eu posso dizer pra vocês que tá valendo a pena esse sacrifício, porque tem dia que você quer chorar, você quer, né? Você fica, poxa, eu queria estar comendo mais. Eu tinha costume de botar muito arroz, muito feijão. Sabemos que a dieta, eu tenho colocado arroz e feijão, só que antigamente eu não colocava na quantidade certa, correta. Hoje eu coloco a quantidade correta do carboidrato, da proteína, tenho comido mais legumes e saladas, né? E isso tudo tem valido a pena, porque eu falei pra vocês que hoje é dia 6, hoje é dia 6 de fevereiro, eu comecei no dia 14 de janeiro. Eu já consegui perder 3 quilos, gente. Então, de 95 quilos, né, na data de hoje, eu estou pesando 92 quilos. Eu estou muito feliz. Para algumas pessoas pode ser pouco, gente, não me importa, porque eu tô vendo o resultado na minha saúde, do jeito que eu acordo, tô acordando mais disposta. Eu tenho visto o resultado, né? E agora eu retornei ao trabalho quarta-feira, hoje já é sexta-feira, é o terceiro dia que eu retornei ao trabalho. E na segunda eu retornarei de vez, porque as crianças vão voltar das férias. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nem que eu leve marmitinhas, né? Nem que eu leve uma frutinha, algo para poder eu não estar comendo besteira no trabalho, biscoito recheado, essas coisas. Eu tenho foco, eu tenho determinação, que vai valer a pena para mim, para minha saúde, para mim estar mais disposta. E tudo na nossa vida é um sacrifício. Se a gente não mudar a nossa mente, gente, tudo começa aqui. Vamos falar a verdade, tudo começa aqui. Gente, eu tenho uma experiência que algumas pessoas têm. Se você tiver, você pode deixar nos comentários aí, se você já teve. Gente, sabe o que é você comer sem necessidade? Só porque você tem na sua casa pra você comer? Às vezes eu não estava com fome, mas eu queria beliscar um doce porque tinha doce. Comer um biscoito porque tinha um biscoito. Gente, vamos trocar determinados alimentos por alimentos saudáveis, né? No café da manhã mesmo, né? Com ovo mexido, pão francês, café com leite, com adoçante. Na média, vamos botar 400, 500 calorias, com iogurte natural, que também eu tenho feito iogurte natural em casa para não ficar gastando dinheiro com iogurte no mercado, que é caro. Depois eu vou até estar fazendo um vídeo para vocês de como eu faço iogurte aqui em casa. Então, gente, vamos fazer trocas. Eu tenho feito também gelatina, gente, para poder, às vezes, eu quero comer doce, para mim não comer doce, eu faço gelatina no potinho, deixo na geladeira. Depois da refeição, vou lá como um pouquinho, porque a gelatina só tem, se eu não me engano, 30 calorias. E 30 calorias eu faço rapidinho lá na esteira, faço na bicicleta elétrica, aquela bicicleta, né, da academia. E tem mais algo que eu quero passar pra vocês. Como eu falei pra vocês que já tem um tempo que eu tenho orado ao Senhor pra poder estar mudando muitas coisas, né? E agora eu vou falar da academia, que é tudo conjunto. Comecei a mudar minha alimentação em janeiro, né? Aí eu já queria entrar na academia já tem muito tempo. Já era pra me ter começado há uma semana atrás, mas eu me travei. Segunda-feira eu acordei determinada, dia 2 de fevereiro. Guarda essa data.
Eu já tinha mandado mensagem pra essa academia, eu não sei nem quantas vezes, porque eu tenho muitos conhecidos que faz lá. Lá tem cross e tem musculação. Só que a gente às vezes tem bloqueios, né? Na segunda-feira eu acordei, fiz as minhas coisas em casa. Eu tinha que resolver algo na rua e eu falei, eu vou resolver algo. Depois que eu resolvi esse algo, fui fazer um monte de coisa. Eu fui pegar um exame do meu filho, depois passei na escola dele para poder saber a turma e pegar uma declaração. É isso, para poder pegar a declaração dele, que eu precisava para renovar um curso que ele vai fazer, o negócio que ele faz. E eu passei na academia, eu conversei lá com o dono da academia, que é professor de educação física, né? E falei para ele que eu queria fazer uma avaliação. Aí ele estava um pouquinho ocupado, porque ele tá fazendo reforma na academia, e ele que faz. Aí ele falou, mas você pode vir hoje? Eu falei, hoje eu posso vir sim. Aí ele falou, se qualquer coisa, se você for vir, você manda mensagem pro WhatsApp da academia, para nós estarmos colocando o horário que você possa vir. Cheguei em casa, né, ainda com um pouco de receio, mandei mensagem para a academia, aí eles perguntaram, eu falei, acho que se eu podia estar às 4 da tarde, mandaram mensagem para mim perguntando se eu podia estar às 3h40, 3h30, por aí. Gente, quando eu consegui agendar a minha avaliação, me deu um up, me deu um ânimo, gente, porque eu falei, eu consegui ir na academia, conheci a academia, conversei com o dono, professor da academia, e eu marquei a avaliação. Que passo grande é esse que eu dei? E às vezes a gente quer questionar de algumas coisas. Gente, que passo grande que eu dei. Uma pessoa travada, que já queria ter tomado essa decisão há muito tempo, não conseguia tomar. Agora eu consegui ir lá, fazer essa inscrição. Poxa, eu fiquei me sentindo uma vitoriosa. Aí, né, arrumei a casa, me deu um ânimo, fiz tudo que eu tinha que fazer em casa. Aspirei a casa, passei pano, lavei o banheiro que precisava ser lavado. Na segunda-feira, dia 2, né. E aí eu peguei, fui lá, consegui lá, com a cara e a coragem, fui, fiz a avaliação, resolvi começar naquela mesma hora, naquele mesmo dia. Fiz a aula, né, até então, de boa, mas eu com foco. Fiz a aula, aí daqui a pouco, no outro dia eu voltei, aí no outro dia... Aí sempre chovendo, gente, caiu um temporal, quando eu resolvi ir pra academia, gente, o temporal que enchia a rua, molhava tudo. Aí no primeiro dia eu encontrei com uma conhecida que mora próximo da minha casa. Aí cumprimentei normal, como a gente cumprimenta. Na terça-feira, gente, caiu uma chuva que quase que eu não ia. Mas aí a chuva parou, deu uma cessada. Aí aquela voz falava, se você não ir, você vai se arrepender da decisão que você tá tomando. Porque você não vai, porque choveu muito, tá tudo inundado, né, muita chuva, muita coisa. Eu não sabia onde eu ia passar por causa da questão da chuva. Não podia ir de bicicleta elétrica, porque não pode molhar muito, a bicicleta normal. Como que eu ia com guarda-chuva e a mão no guidão, né? Podia cair numa poça, podia sofrer algum acidente, eu pensei nisso tudo. Aí me deu um ânimo, eu falei, eu vou ir, porque o tempo mudou. Se eu não for, eu vou me arrepender de eu não ter ido, porque eu coloquei o objetivo, eu não posso quebrar esse dia não, eu vou. Gente, saí de casa com guarda-chuva na mão, a bolsa, a minha aguinha, tudinho lá, e fui. Botei o tênis e fui. Gente, diante de Deus, quando eu tava saindo, eu falei, onde eu vou passar, porque tava tudo cheio d'água. Quando eu ia passar no local onde mais ou menos daria pra me passar, que era uma pista, eu falei, vou esperar os carros passar. Passo no meio da pista, porque não tinha outro lugar seco pra passar, e vou passar, normal, vou passar. Gente, quando eu ia passar por onde eu achava que ia passar, eu ia molhar meu tênis, mas não tinha outro jeito mesmo. Passou a menina de moto, essa vizinha, minha conhecida, que ela também está nessa academia. Gente, ela falou assim, você não vai pra academia? Eu falei, estou indo sim. Ela, sobe aí, eu também tô indo. Gente, eu fiquei tão feliz. Cara, eu falei, cara, parece que tá tudo conspirando pra mim estar na academia, porque eu ia andando, mas Deus mandou uma carona pra poder me levar. Ainda tava chovendo, né, a gente na moto, nós fomos. Chegando lá, ainda brinquei com o professor, falei, ó, só tô aqui porque ela me incentivou, hein, Deus tá aqui. Aí fui na segunda, fui na terça, fui na quarta, fui na quinta, e hoje é sexta-feira. Daqui a pouco eu vou estar levando meu filho pra cortar o cabelo. E é onde eu vou, gente? Vou na academia. A gente tem que aprender. Confesso pra vocês que eu tenho sentido dores, né? Porque eu não era acostumada, né? E até o nosso organismo acostumar. Mas nós temos que ter foco. Nós temos que ter objetivo, porque você fez oração pra Deus. Fez a oração?
Deus está te proporcionando, está dando força, então vai. Tira o medo. A palavra do Senhor vai falar que Jesus estava andando por cima das águas. Pedro queria ir até Jesus. Só que a palavra fala que Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Alguém sabe me dizer? Essa é a conclusão do que eu estou falando com vocês hoje. Não deixa o medo de te afundar, não. Não deixa o medo de te afundar. Fala, eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. Eu estou me esforçando, Deus se agrada quem se esforça. E vai à luta, seja uma faculdade, seja um curso, seja alguma área de trabalho, seja uma academia, seja uma reeducação alimentar. Gente, vai. Que Deus vai junto com você, Deus vai te ajudar. Né? E, resumindo a história, comecei minha reeducação alimentar, comecei na academia, estou feliz. Né? Estou feliz. E que eu puder incentivar alguém aqui que já tem me acompanhando, só que agora eu tenho colocado até mais vídeos, né, gente? Que tem vezes que eu paro, eu volto. Mas até isso tá na mão de Deus, Ele tá no controle de toda a situação. Quero incentivar vocês a mudar a mente, mudar algumas atitudes, a começar, recomeçar. Se você parou, volta. Você vai conseguir, você vai ser capaz. Você é forte, né? E eu sei que tem um Deus lá em cima, que tem olhado o teu esforço. E com certeza Ele não desistiu de você e você também não vai desistir. Um beijo no coração de vocês. Obrigada quem chegou até aqui. Deixa o joinha aí pra me ajudar. Ativa o sininho de notificação para mais vídeos. E compartilha se você gostar. Beijo.